Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre o Paulinho e que história é essa de que o atleta pode se aposentar. Enfim, é o Cruzeiro que foi um dos times especulados para o futuro do jogador, o atleta que não vem vivendo uma boa fase também na questão física, que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Além disso, um volante que pode sim voltar a ser peça importante para o time do Cruzeiro, jogador que não estava nos planos do Pepa inicialmente, mas pode depois da lesão do Ramiro e agora também com a ausência do Richard, sim, voltar a ser sim uma boa opção para a disputa da Série A. E também para terminar aqui com vocês sobre o Alisson, ele que na minha opinião deve sim ganhar muito mais espaço no Cruzeiro, principalmente depois dessas duas baixas recentemente. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contem com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui de 40 mil inscritos no YouTube e também de 250 likes nesse vídeo, tá? Então quem puder deixar seu like, comentar, sem dúvidas ajuda demais. Bom, quero começar falando aí sobre o Pedro Castro, jogador que na minha opinião deve sim voltar a ter mais espaço pelo time do Cruzeiro, não porque eu acho que isso deva acontecer, que eu queira que isso aconteça, mas pela condição eu acho que o mais provável é que o Pedro Castro seja assim reintegrado no time do Cruzeiro. Ele que estava emprestado lá para o Diba Al-Fujairah, dos Emirados Árabes, ele e o Edu, né? Só que o Edu, pelo visto, não deve ter espaço e sequência no time do Cruzeiro. Já o Pedro Castro já tinha alguns boatos de que ele poderia ser reintegrado ao grupo e depois dessa suspensão do Richard, dessa lesão do Ramiro. E eu vejo que o Pedro Castro vai sim, na minha opinião, ser reintegrado no time do Cruzeiro, jogador de 30 anos que a única chance de não acontecer isso é se o time lá dos Emirados tentar a compra em definitivo, porque ele jogou muito bem por lá, 14 jogos, 1 gol e 2 assistências, foi titular absoluto. Para você ter uma ideia, ele jogou 14 partidas, o Edu jogou apenas 6 e marcou 2 gols. Então assim, o Pedro Castro foi peça importante, só que a multa rescisória dele é de 2 milhões de dólares, né? 10 milhões de reais. Se o Cruzeiro receber uma proposta, acho que a metade disso, 5 milhões de reais, na minha opinião, já deveria sim fazer esse negócio lá com o Clube dos Emirados e tem que ver agora sem essas opções para o meio de campo. Nessa temporada foram apenas 20, na temporada passada, né, pelo Cruzeiro, 24 jogos e 1 gol. Começa com o comando do Pesolano no Campeonato Mineiro como titular, mas quando começa a Série B, nossa, ele foi muito mal, não conseguiu jogar com frequência pelo Cruzeiro. E olha que ele já vinha feito uma boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo em 2021, 38 jogos, 5 gols e 3 assistências, campeão da Série B 2021, campeão da Série B em 2022 e foi emprestado lá para os Emirados e agora pode cair essa chance, né, para ele ter uma segunda oportunidade com a camisa do Cruzeiro. Você aceitaria? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Antes de dar sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado da Betsul, que preparou ótimas cotações para os jogos do Cruzeiro, para você acompanhar essa partida aí contra o Flamengo, né? Você apostar, tá aqui, ó, vai em país, Brasil, seleciona Campeonato Brasileiro da Série A, tá aí, essa vitória do Cruzeiro pagando 5,69 a cada real apostado, excelente cotação para esse duelo. Tem esse outro jogo contra o Atlético Mineiro, que eu vou deixar aqui em destaque também pela Série A, uma vitória do Cruzeiro pagando bem, 3,50 nessa partida, com o Cruzeiro jogando em casa, e depois no meio de semana, esse jogo no próximo final de semana, e nesse meio de semana tem um duelo contra o Grêmio, só você voltar e ir lá em Copa do Brasil, uma vitória do Cruzeiro contra o Grêmio pagando 2,9 a cada real apostado, partida na próxima quarta-feira. Então para você começar hoje mesmo, o link da Betsul vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Lembrando que você vindo para esse link, você vai ter 100% de bônus no seu primeiro depósito em até R$500, ou seja, tendo seu saldo dobrado, né? Você depositou R$100, vai ter 200, depositou 500, vai ter 1.000, depositou 300, vai ter 600, depositou R$50, vai ter 100. Então para você começar a apostar, link da Betsul tá aqui embaixo na descrição. Bom, quero começar falando aqui também sobre o Paulinho, jogador que sofreu uma lesão, né, contra o Argentino Júnior e que no momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não teve a confirmação de qual foi o problema dele, quanto tempo ele deve ficar parado. O jogador de 34 anos de idade que já vinha enfrentando problemas de lesão desde a temporada passada, né? E assim, vai ter uma reavaliação possivelmente nessa sexta ou no sábado para definir quando que ele deve voltar aos gramados e tem até um risco, se for uma lesão muito séria, dele se aposentar, o que seria uma pena, né, para o jogador de 34 anos que volta para o Corinthians no ano passado, uma expectativa muito grande, jogou apenas 20 jogos e 4 gols marcados, e nesse ano 19 partidas com 2 gols,
vinha sendo reserva com o Luxemburgo, jogou 2 partidas bem e agora vem com essa lesão. E lembrando que o Cruzeiro foi um dos times que ele foi especulado, de acordo com o Samir Carvalho, que cobre notícias do Corinthians, geralmente ele acerta tudo, tá? Do Corinthians, falou que um dos interessados era o Cruzeiro. Não ficaria surpreso se o Cruzeiro tivesse monitorado, mas fazer proposta, não acho que é muito o perfil, ainda mais para um atleta que está vindo de um histórico de lesão não muito bom, né? Não era muito comum isso anteriormente na sua carreira. Então assim, o Cruzeiro e o Red Bull Bragantino surgia inicialmente como as duas alternativas. O Red Bull não teria condições de pagar também o salário dele, que é superior a 1 milhão por mês, de acordo com o Nicola, mas teria um plano muito melhor para a sua pós-carreira e que, né, poderia trabalhar na equipe de Bragança Paulista e no grupo da Red Bull. Enfim, o Cruzeiro, por outro lado, alega que não fez contato, não tem interesse na sua contratação, que é aquela coisa, né? Pro ano que vem, não sei se seria uma ótima opção. Para esse ano já ficaria com o pé atrás. Eu acho que pelo investimento não valeria a pena, muito pela fase atual que ele vive, que não é muito boa, né? Se você for pegar recentemente, né, por exemplo, lá em 2020, no futebol chinês, vinha jogando muito mais como ofensivo, um meia mesmo de criação, 12 gols marcados em 20 jogos. Aqui em 2019, 22 gols marcados em 42 partidas. Era um atleta que era basicamente um meia atacante, né? Até pelo Barcelona, lá em 2018, 49 jogos, 9 gols e 2 assistências, então realmente vinha de uma boa fase, jogador revelado aí na base do Bragantino, passa ali pelo Pão de Açúcar também, não conheço esse time, depois pelo Corinthians, onde jogou mais de 4 anos, foi muito bem, depois foi pro Tottenham, futebol chinês, Barcelona e agora no Corinthians, 34 anos. Você acha que compensaria esse investimento? Enfim, eu ficaria com o pé atrás, acho que se não tivesse nenhum clube, aí sim, ficaria livre pro ano que vem, com uma condição física boa e um contrato meio que de produtividade em relação ao número de jogos, aí sim, eu acho que seria uma boa opção e quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que acha então do atleta que vai completar, né, seus 35 anos de idade? E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Alisson, um jogador que deve ganhar muito mais espaço nesse time do Cruzeiro na sequência da temporada, por conta do Richard, né, que teve esse problema citado no esquema de apostas, não deve mais jogar pelo Cruzeiro, e também o Ramiro, que teve esse problema de lesão e não deve jogar também mais essa temporada. E agora o Alisson, que era um nome que eu já vinha falando há um bom tempo, né, que merecia ser o titular, acho que na visão de todo mundo também deve ganhar ainda mais espaço e ser uma peça fundamental para esse time. Até trouxe no vídeo de hoje mais cedo, né, falando que possivelmente o meio de campo do Cruzeiro contra o Flamengo, caso o Matheus Vital também não tenha condições de começar a partida, seria o Neto Moura, o Felipe Machado e o Alisson. Só que, é claro, né, perdendo o Richard, perdendo o Ramiro, faz sem muita falta. Na minha opinião, se fosse o Alisson e o Richard e o Matheus Vital, seria uma opção excelente, né? Mas que, infelizmente, o Richard, mesmo nessa fase excelente, teve esse problema aí que o Cruzeiro deu muito azar, né? Enfim, o Alisson tá aí atualmente com 25 anos de idade, jogador que no ano tem um número bom de jogos, né? 14 partidas e uma assistência. Ano passado fez uma reta final, a temporada inteira pela Ponte Preta no Brasileirão, 30 jogos e 5 gols. Além disso, mais 12 partidas pelo Atlético. Não é à toa que a temporada do Alisson era tão boa no ano passado que ele foi especulado pelo Flamengo, pelo Atlético Paranaense, e inclusive houve proposta. O único fator que ele está no Cruzeiro hoje é porque ele é cruzeirense e fez de tudo, né, para vir para o Cruzeiro, e nem ficaria surpreso se no meio do ano times onde ele já foi especulado, igual o Flamengo, Atlético Paranaense, Internacional, Palmeiras, procurassem ele de volta, porque é um atleta muito bom, muito bem avaliado no mercado e que a torcida já vinha pedindo há um bom tempo, né? Acho que todo mundo aqui vai concordar que o Alisson tem que ser titular nesse meio de campo. Jogou contra a partida contra o Grêmio, não foi titular contra o Cuiabá por questões físicas e agora, na minha opinião, merece ter esse espaço. Muito por conta das ausências, mas também pelo futebol que ele já mostrou que tem aqui com a camisa do Cruzeiro e no ano passado vinha vivendo um momento muito bom, senão o Cruzeiro não teria nem contratado. E você, quem que acha que tem que ser esse trio titular, né, no meio de campo? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então conto com a ajuda de cada um de vocês. Outras sugestões de vídeos está aparecendo aqui na tela e o link embaixo na descrição da BetSul para você começar a apostar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Valeu, galera!